Olá, sou Carla Ramos, psicóloga junguiana, e hoje o Saúde convida Maria Helena Ortiz, terapeuta e acadêmica de medicina antiga. Olá, Maria Helena. Bom dia. É o seguinte, primeiramente, quem é Maria Helena Ortiz? Maria Helena Ortiz é uma mãe, três filhos, em primeiro lugar, que foi buscar saúde, buscar conhecimento para ser uma ótima mãe. Sempre buscando se superar. Exato, exato. E me conta uma coisa, conta a sua trajetória profissional. Pois é, como eu falei, sou uma mãe, né? Eu comecei em 91 buscando alternativa, buscando conhecimento para tratar uma filha nossa que era muito frágil, que tinha um baixo sistema imunológico. Então eu comecei buscando leituras, fui fazer alimentação alternativa pela URGS, daí veio terapeuta naturalista e hoje cursando a medicina, né, para completar essa caminhada e ser mais útil às pessoas que precisam da gente. E uma curiosidade é como foi esse teu encontro com a medicina antiga? Esse teu interesse? Isso é uma caminhada longa e que veio completar uma necessidade que a gente tinha. A gente observava as pessoas buscando saúde e uma lacuna. Elas esqueciam de olhar para si próprio, olhar para o seu organismo, olhar para reconhecer que seus antepassados tinham muitas sabedorias. Então veio fechar. Para mim essa medicina está sendo um grande achado, porque estou me encontrando e conseguindo ajudar muita gente. E no caso, assim, esclarecer um pouquinho para o público, o que é realmente a medicina antiga? A medicina antiga, ela olha a pessoa como um todo. A gente faz uma anamnésia, a gente observa os olhos, a língua, a gente toca na pessoa. Uma avaliação de saúde leva 1 hora e meia. Então você entra na história da pessoa, vai ver como funciona todo o seu organismo, como é que ela dorme, como é que ela acorda, o que ela come, como é que é seu intestino, como é que é o seu relacionamento com a família, o contexto dela no meio em que ela vive. E com isso a gente vai pegando a raiz do problema, o porquê que ela está tendo esse tipo de patologia, esse tipo de distúrbio. Me conta uma coisa, Maria Helena, para um terapeuta que tem essa visão total do ser humano, é complicado depois voltar a uma visão fragmentada? Na verdade, a visão fragmentada já está retornando. Não resolveu o problema da pessoa, que ninguém é só um intestino, ninguém é só uma cabeça, ninguém é só uma perna. Nós somos um conjunto, né? A necessidade que se criou da fragmentação hoje está havendo o inverso, está havendo um retorno. A gente percebe na nossa clínica quantas pessoas vêm buscando porque já estão cansadas de peças. Ela quer ser um todo. E eu creio que a medicina já está se dando por conta disso. E hoje você já percebe que o médico, você vai a um médico, ele senta, ele conversa com você, ele quer saber mais de você. Não é apenas prescrever uma receita ou passar para um outro profissional. Então, a fragmentação está sendo agora vista de uma outra maneira. Fragmentar, mas para juntar. Sim, a busca mesmo dessa união, né? Exatamente. E você havia comentado a questão mesmo de um retorno às práticas antigas. Perfeito. Inclusive agora nesse mês a gente vai ter aula numa aldeia indígena para ver como é que o índio trata seus irmãos, né? Sim. A gente vai passar 2 dias nessa aldeia, em Riozinho, porque nós sabemos que o nosso organismo, ele é um todo e faz parte da natureza. Uhum. O índio, ele vive e se trata lá. Então, o que é que nós podemos trazer para o nosso dia a dia mesmo, com toda a evolução, com toda a tecnologia? O que é que nós podemos trazer para implantar no nosso dia a dia? E eu tenho certeza que esse retorno que está havendo é um grito da própria sociedade. Verdade. Aquele chazinho que era criticado da vovó, hoje o chazinho está aí, com todas as fofas, sendo valorizado, né? E eu creio que o mundo está cada vez melhor. A gente somando a evolução com o conhecimento dos nossos antepassados, a gente está chegando a um patamar de saúde e bem-estar.
E como terapeuta, você acredita que sempre tem que estar se reciclando, buscando novas coisas, se autoconhecendo? Com certeza, nós estamos constantemente, agora nós estivemos no Costão Santinho, 3 dias, um congresso, tínhamos 5 médicos dando curso, orientando. A pessoa que parar, ela fica obsoleta. Se perde, né? Se perde, tem que continuar sempre se reciclando para poder acompanhar a evolução e buscar a solução para que está todo mundo evoluindo, está todo mundo pesquisando na internet, todo mundo buscando informação que você, para ser um bom profissional, você tem que estar sempre atento, porque senão vai ficar para trás. E eu acredito que isso também é muito uma postura do terapeuta frente ao trabalho dele, né? Porque a partir do momento que acredita que já se sabe tudo, não se tem muito essa interação com outras linhas também, de outros especialistas que podem vir auxiliar ele. Com certeza. Né? A questão da equipe multidisciplinar, né? Exato, nós temos lá a massoterapeuta, Sim. acupunturista, nutricionista, iridólogo. Então, hoje a visão é se reunir, se juntar para poder prestar um serviço melhor. Que a pessoa chegue nesse ambiente e consiga ser atendida todas as suas necessidades, né? Verdade, a ideia sempre de se ver o ser humano como cada um tivesse uma grande fatia de responsabilidade frente ao ser humano, como ele também se tem responsabilidade frente à sua própria manutenção de saúde, não é verdade? Exato, e hoje a gente percebe também que não existe saúde física se não tiver uma saúde mental. Verdade. Eu não acredito que uma pessoa consiga ter saúde física se não houver uma espiritualidade, uma preocupação com a seleção dos pensamentos, com a... É isso aí, saúde física é um conjunto com saúde, tem que ter saúde mental, para poder ter saúde social, para poder ter saúde física. Verdade, né? É tudo, é um grande todo, né? Nós fazemos parte desse grande universo, né? E Maria Helena, quanto àquela frase de Hipócrates, você é aquilo que você come, tem a ver bastante com a medicina antiga, ao seu ver? Tem. Não tem como negar que o nosso sangue é resultado daquilo que nós comemos. Sim. Se você olhar aquilo que come com carinho, por exemplo, se você pegar uma maçã, ao você comer aquela maçã, o que o organismo vai fazer? Ele vai quebrar e vai ficar no teu organismo as vitaminas. E o que não for necessário vai ser dispensado, né? Se você só colocar no seu organismo alimentos químicos, conservante, saborizante, umectante, corante, você vai ter um sangue viscoso. A matéria-prima, que é o alimento, é o que vai produzir o sangue que circula em todas as suas veias. Um exemplo bem típico da pessoa que come muita carne, não que eu seja contra a carne, eu não sou vegetariana, mas aquela pessoa que exagera e come um excesso de carne, ela é uma pessoa brava, porque o animal que come mais carne, que é bravo, é o leão. A pessoa nem tem consciência de que ela está exagerando, está faltando ali uma verdura, tem que haver um equilíbrio nessa alimentação. Então, a pessoa que come muito alimento, muita proteína animal, ela vai ter problema de gota, ácido úrico. A gente brinca que ela vai ficar gotosa. Vai começar dores nas articulações. Como é que eu vou reverter esse quadro? Mudando essa alimentação. Tirando esses excessos e substituindo por outros alimentos que deixam esse sangue mais alcalino. Então, toda vez que a gente for comer, seria um hábito muito saudável a pessoa olhar o que é que esse alimento vai fazer de bem para mim. Mas ninguém faz isso. Principalmente quando está com fome, ela vai lá e ataca e come qualquer coisa, né? Então é muito importante olhar para o alimento como ele vai fazer parte de você. Aquele alimento que está exposto ali vai ser parte das suas células e vai integrar o seu corpo, os seus pensamentos, os seus atos, suas ações, né? É verdade, e a questão mesmo, o alimento pode ser também algo mais do que apenas o ato de se alimentar, ele pode representar até a própria escolha da pessoa frente à vida. Ah, sim, nós temos que é um mestre, que é o Michio Kushi, que dá orientação pra gente, inclusive tem alimentos, ele é o pai da macrobiótica no mundo, né? Ele afirma que a paz mundial
está na alimentação. Se fosse feito boas escolhas nos alimentos, as pessoas teriam mais calma, mais paz, mais equilíbrio e um melhor convívio. Então a alimentação, não tem como viver sem ela. Então, tanto é que a alimentação é tudo na vida. É só questão da gente começar a olhar essa alimentação com carinho. O que é que eu preciso? Isso vai fazer parte de mim. Então, quando observar aqueles corantes muito fortes, muito berrantes, será que eu preciso disso? Tá, não precisa eliminar totalmente, não. Mas deixa para o dia da festa. Não, porque nós pensamos que nada deve ser radical. Tudo que você fizer, às vezes, o teu corpo tem intolerância. Agora, tem gente que levanta de manhã tomando líquidos pretos. Em vez de tomar um suco natural, vai no enlatado e vai ter problema. Tem uma linha que diz que muitos problemas da sociedade hoje estão afetando essas doenças degenerativas crônicas. Sem fundo de alimentação. É muito pela alimentação, muito pela alimentação. Então, de uma certa forma, o microambiente tem a ver muito com esse macroambiente nessa visão da medicina antiga. Aí que eu creio que a sociedade, que as pessoas se perderam. Nós somos a natureza. Nós somos resultado, nós temos parte, nós nascemos, crescemos, temos vida como uma planta. Sim, e de repente verdade. Nós queremos nos distanciar a ponto de nem chegar próximo. Nós estamos interagindo a todo momento com o meio. Nós fizemos parte desse meio. A partir do momento que você quer, eu vou cuidar da natureza, eu vou virar naturalista. Quem é que você tem que cuidar primeiro? Você? Você é parte da natureza. Exatamente. E então, se você começar a cuidar de você, você vai começar a cuidar da tua comunidade. Então, a gente tem que cuidar da saúde na nossa região. Eu não vou ficar sonhando em mudar a saúde de outra cidade, não. A minha preocupação é com a saúde das pessoas do meu bairro. No meu bairro eu atinjo a minha cidade, meu estado, meu país, e assim a gente vai ampliando essa grande rede, né? Exato. E uma pessoa pode fazer diferença. Num condomínio que tem várias pessoas, várias famílias morando, às vezes a pessoa pensa, nossa, só eu penso que eu devia preservar a natureza. Mas dentro desse próprio condomínio tem muitas pessoas pensando a mesma coisa, mas ninguém toma iniciativa. Verdade. E como é que eu vou cuidar da natureza? Primeiro, cuidando de mim. Primeiro, fazendo seleção naquilo que eu vou comprar no supermercado. É interessante, eu vivo fazendo estatística no supermercado. Você olha um carrinho cheio de enlatados, conservante, estabilizante, umectante, corante, potes e potes e potes. Daí você olha bem em cima um pezinho de alface com 3, 4 tomates. Na verdade, o que ela está levando de vivo, é só aquela folhinha de alface. Verdade. Então, se ama seus filhos, se quer ter saúde, comece a seleção no supermercado. 50% das compras deveria ser vegetais, verduras. E vai incrementando, vai fazer um molhozinho, pica uma cenourinha e coloca no meio. Vai colocando vegetais e essa família vai despertando o gosto. E daí vai começando a perceber a saúde e a harmonia mesmo entre todos os integrantes, né? É verdade. A questão muito da lei da ação e reação, né? O retorno que você tem por todos os atos que você faz. E daí até te pergunto uma coisa, será que a gente é responsável por criar doenças em nós? Carla, você tem o direito de escolher a doença de sua preferência. Ai, que triste, Maria Helena. Você pode escolher a doença de sua preferência. Aquela pessoa que come muito doce, que adora os carboidratos, tudo que é gostoso, tudo que é bom, ela vai chegar um momento que vai ter diabetes tipo 2. A pessoa que exagera no doce, na alimentação, muito sal, muito álcool, ela vai ter problema de hipertensão. Então a gente pode escolher com certeza a doença que prefere, através das suas escolhas alimentares e também das suas escolhas de pensamento e frequência, né, do grupo que você convive. Porque tem muito resultado do grupo. Certo. Eu não sei por que as pessoas não podem marcar um encontro para bater papo, tomar um suquinho, não, tem que ser com muita comida, sempre com muita comida. Se reúne, vão jogar carta, digamos, as mulheres se reúnem, as aposentadas, mas tem aquele café com muitas tortas,
Se fizesse isso esporadicamente, tudo bem, mas tem gente que come muito. E o mal da sociedade é o açúcar branco. Nós temos três males que poderiam ser amenizados: o açúcar branco, o sal refinado e a farinha branca. O que acontece? O açúcar é tão branco, é tão branco, é tão puro que ele rouba nutrientes do teu organismo para poder ser metabolizado. Então o açúcar, ele descalcifica a pessoa. Além dele não nutrir, só dar uma energia vazia, ela vai tirar coisas que você conseguiu quando comeu aquela maçã, quando comeu aquele vegetal, né? Ele descalcifica. Então pode ter a ver com osteoporose também. Sim, futuramente. Por que a osteoporose hoje é comum? Nós temos pessoas jovens com osteoporose, porque levantam de manhã já tomando algo muito doce. Então poderia substituir esse açúcar por açúcar mascavo ou pela estévia, que é natural. Tem outra coisa que eu acho interessante: no inverno as pessoas gripam. Ah, é o clima. Tudo bem que o clima tem interferência, lógico. Mas não só. No inverno você tem vontade de comer coisas quentes. Então tem gente que não toca mais em fruta e nem verdura. Eu sempre falo, porque a gente faz muita palestra orientando as pessoas como ter uma melhor alimentação, né? Pica aquela verdura bem picadinha, mistura nos outros alimentos que você vai ingerir e nem vai perceber. Tem que começar a criar. A alimentação é uma arte. E cada um de nós tem que ser nosso próprio artesão. E montar aquele prato colorido, que eu sempre digo: comer um pouco de tudo, para comer tudo um pouco a vida toda. Show. Nada é proibido. Tudo tem que ter um equilíbrio e uma moderação, né? E de que forma que você acredita que as ações do nosso dia a dia, de uma forma preventiva, vai contribuir para a nossa manutenção da saúde? Dá umas dicas pra gente. Olha, o primeiro fato na prevenção que eu falo é tomar água. Tomar água. Olha, uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples, tomar água. Tu acredita, cara, que tem pessoas que passam 1, 2, 3 dias sem ingerir? E eu faço brincadeira com as pessoas, né? Eu perguntei: a senhora tomou água hoje? Quantos copos de água a senhora tomou? Ah, eu tomei um suco de abacaxi, um suco de laranja. Eu falei: então você vai pegar essa blusinha branquinha que a senhora está vestindo aí e vai lavar no suco. Ela: como assim? E claro, o suco é importante, mas nada substitui a água. Nós somos formados de água. Tanto é que nós somos 65% a 75% líquido. Sim. Então, quando a pessoa sente sede, é porque o organismo já está sofrendo. Então, fato número 1, tomar água. Fato número 2, observar que nós temos 2 aberturas. Uma entrada e uma saída. São 11 metros da entrada até a saída. Esse espaço, é só a pessoa mesmo, só ela pode cuidar. Pertence a ela. Pertence a ela. Não tem amor, não tem marido, não tem filho. Ninguém pode interferir nesses 11 metros. Ela é responsável. Ela é responsável. Verdade. Toda a saúde dela está naquilo que ela colocar, na maneira que ela cuidar desse espaço, né? E ela tem que observar. Ela fez 3 refeições por dia. Quantas vezes ela foi ao banheiro? Quantas vezes ela evacuou? Isso é muito grave. A gente até tem um termo antigo dos nossos avós que dizem: nossa, mas a dona fulana é enfesada. Tem a ver com temperamento até. Exato, temperamento enfesada. Ela está cheia de fezes. Ela passou 5 dias sem ir no banheiro. Essa pessoa terá depressão. Porque a serotonina, que é o hormônio, aquele que tu está feliz, do bem-estar, 95% a 90% está sendo produzido no intestino. E 5% no cérebro. Então imagina só uma pessoa vivendo com 5%, ela está podendo viver com 100%. Só que as pessoas também, isso é uma coisa que a gente foca muito nas palestras e brinca, todo mundo ri. A pessoa tem que ir ao banheiro, está com problema de constipação intestinal, vai aumentar a fruta, vai aumentar a verdura. Nós temos também suplementos que podem ajudar muito. E quais seriam os suplementos? Olha, os suplementos que nós usamos é de uma empresa há 30 anos do Brasil, que é a Naturalia. Um suplemento assim que eu tenho paixão por ele, que é o Fibranil, Floranil, que foi desenvolvido pelo Papa da Macrobiótica, o Michio Kushi. É oriental, então, a proposta. Todo o nosso trabalho ele tem muita fundamentação na filosofia oriental, porque nós somos uma franquia japonesa. Os cursos, palestras, todos têm uma grande raiz no Japão.
E esse alimento que eu me refiro, quando a pessoa ingere, num sachê tem mais de 80 frutas, verduras e legumes, que ficam 6 meses fermentando. Ele vai refazer a flora intestinal, porque no intestino nós temos bichinhos bons e bichinhos ruins. O qual seria uma flora intestinal saudável? 70% de lactobacilos bons e 30% dos ruizinhos. Mas só que está tudo trocado, está tudo invertido, né? Certo. Com esse suplemento a pessoa vai ingerir, vai refazer a flora intestinal. Eu brinco, vai reflorestar. Todo mundo fala de Reorganizar, vai reflorestar, né? a flora intestinal. E vai também trabalhar nas enzimas. É um pró-enzimático. Quando a gente come um pãozinho de queijo, por exemplo, a pessoa mastiga, ele fica macio, né? Tem gente que pensa que é a saliva que deixou molinho. Não, foi a enzima amilase. E são 3.000 enzimas. Quando a gente vai ficando mais velho, vai ficar dificultando a digestão, a pessoa vai ficando mais lenta, por quê? Porque está faltando, as enzimas vão diminuindo. Então esse suplemento é fantástico, nós temos à disposição, a gente inclusive dá, a pessoa degusta, ela prova primeiro, vê se ela gosta. O outro suplemento também que a gente conhece, é muito conhecido como pílula do astronauta, é a Daia-clorela. A gente chama de o diamante verde. Ela vem do Japão para nós, com certificado de garantia, tudo, que é um produto legítimo, e uma pastilha que vale 1 quilo de verdura. Pra gente que é mãe, como eu, assim, que se preocupa com os filhos, aquela mãezona, a paz que a gente tem no coração quando eles começam a ingerir, não estou com vontade de comer verdura, então toma a Daia-clorela. Começa, aquele organismo começa a reagir, a pessoa tem vigor, disposição, previne uma série de doenças, acidez no sangue, a pessoa fica bem mais, o sangue mais leve, mais alcalino. Crescimento de crianças que não está crescendo direito. Envelhecimento precoce também, que ninguém quer envelhecer, todo mundo quer continuar bonitão, na verdade. E essa Daia-clorela tira os lixos. Todo aquele lixo que a gente foi colocando na alimentação por nossa vontade ou contra a nossa vontade, porque tem muito lixo oculto que a gente não sabe no alimento, né? Nós não sabemos o que compõe aquele alimento. Então a clorela faz essa faxina, essa limpeza, dá vigor, disposição e assim a gente vai ficando mais feliz e mais saudável. Formidável. Lembre-se, você é aquilo que você come. E Maria Helena, me conta uma coisa, como seria uma sessão de medicina antiga no consultório? Bom, a primeira coisa que a pessoa vai chegar, ela vai passar pelo Radô. Radô, até está todo mundo convidado, pode ir lá, não tem custo nenhum. Certo. É uma maquininha japonesa que trabalha com física quântica, que ela acalma a pessoa, melhora a circulação. Então, a gente coloca a pessoa, deixa a pessoa tranquila. E daí a gente começa a conversar com ela e vai fazer toda aquela trajetória, como foi a vida dela, aquela anamnésia, e observar pontos no organismo dela, olhar o olho, o espelho da alma, sim. e assim, a língua, a orelha, vai observar todo o organismo da pessoa e para poder dar um diagnóstico, né? E quem busca medicina antiga, assim, na sua experiência profissional? É muito eclético. Nós temos de desembargadores a doméstica. São aquelas pessoas especiais, que elas querem algo a mais. Então, pessoas que têm o hábito de fazer massagem para manter uma coluna ereta, quer uma alimentação equilibrada, passa pela nossa nutricionista. Então, é super eclético. Não tem como dizer o meu nicho é esse. E quem trabalha fora, que não tem uma alimentação legal, ela vai buscar o suplemento. Certo. E vai, busca e leva para o irmão, é uma corrente muito interessante até. Divulga, né? Divulga, é. Para exemplos assim que você tem práticos de alguém que buscou em relação a Nossa, cara, são tantos, mas tem um assim que me vem assim à mente imediatamente. De um senhor que chegou com um abdômen muito distendido, a boca totalmente roxa. Quando eu olhei para ele, eu disse, olha, o senhor está enganado, que nós não temos internação. Puxa vida. Porque ele realmente me assustou, sabe? A aparência. A aparência dele. Daí, eu já tinha tido uma longa caminhada, começamos a fazer um tratamento com ele, desintoxicação, reeducação alimentar. O fígado dele estava assim, muito congestionado. Ele era um pintor, e como pintor ele tinha se intoxicado com aquele cheiro de tinta. Muito forte. E começamos o tratamento. Olha, é incrível. Hoje eu digo que ele é meu garoto propaganda, né? Porque a pele dele tinha uma coceira, uma alergia. Ele estava sempre a pele bonita, voltou a cor. É fantástico, fantástico. Olha, eu tô achando fascinante o teu trabalho, né? Como que a gente pode entrar em contato contigo? Então, inclusive quem quiser, a gente pode fazer uma avaliação
lá, sem custo nenhum. É um prazer, né, atender os seus telespectadores. Certo. É só ligar para 3222-7512, que a nossa secretária vai atender com muito carinho e a gente está à disposição para ajudar a pessoa a viver mais e com mais saúde. É clínica Clínica de Saúde Preventiva. Bem no centro, na Terence Silveira, ali no edifício Apolo. E você também dá palestras, né, de conscientização sobre esse assunto. Até a minha agenda tem andado lotada, porque estão me chamando Que Palhoça, ótimo. Praia do Sonho e assim por diante. A gente fez agora a CIPA da Malve, Jaraguá do Sul, foram 12 palestras. As palestras são na nossa sede mesmo, com um vocabulário extremamente simples, onde a gente mostra às pessoas como é que você pode fazer para começar a mudar hoje e agora, sem gastar e sem radicalismo. Sim. O que você faz para começar a mudar? Como é que você faz para que seu filho comece a se interessar pela saúde? Porque tem mães que proíbem tudo, estraga tudo. Se você consegue as coisas com carinho. Então, as palestras é um sucesso. E queria te agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito gostoso conversar contigo nessa nossa sala de bem-estar. Né? Obrigada. E te convidar para outra oportunidade. Obrigada. Inclusive depois dessa tua experiência indígena. Ótimo. E Eu a vou gente contar vem tudo, aqui, juro. claro, e vem falar sobre a experiência. Queria lembrar para vocês que o nosso Saúde com Vida, nossa sala de bem-estar, também é virtual. É saudeconvida@gmail.com. Entre, fique à vontade. Comentários, sugestões de pauta, dicas. Também queremos ouvir um pouquinho de você, porque o programa é para você. E para finalizar, eu tenho aqui uma frase. Uma vez perguntaram a Buda o que mais surpreende na humanidade, e Buda respondeu: os homens que perdem a saúde para juntar o dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar essa mesma saúde. O Saúde com Vida fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelos e-mails e por sua audiência. E até o próximo programa. Eu, alma borboleta, Carla Ramos. Saindo da crisálida, ao deixar de agradar para ser aceita, eu, alma borboleta. Em sutis sinais a mãe natureza nos presenteia com sua beleza. Vesti tudo azul e saí por aí, e uma borboleta pousou em mim. Aquelas que na sua sutil presença dá vontade sempre de conjugar o verbo borboletear. E eu borboleteio em minha vida como tu borboleteias por aí, só para ver como ela, borboleta, borboleteia, assim tão linda e sutil em alma livre. Em espelho a minha alma, eu vou com ela, enquanto ela caminha em mim. E no aqui e agora, ao avistar um campo cheio de flores, delicadamente atirei de minha saia, toda azul, e a coloquei em seu habitat natural, em reverência à sua antiga sabedoria. Agradeci a sua suave presença, presente em minha alma. E ela se foi, e assim se fez, na alquimia do aqui e agora, eu, alma borboleta. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Nós nos relacionamos com diversos tipos de pessoas, como eu falei, filho, mãe, pai, namorado, namorada, cônjuge, colega, amigo. Cada pessoa vai ter uma forma de se sentir amado. Então, é importante a gente entender cada uma delas um pouquinho para também se fazer percebido como alguém que ama de verdade. O
tema do café de hoje é a respeito das 5 linguagens do amor, do best-seller de Gary Chapman. Esse livro, basicamente, o que ele fala? Que não basta você amar alguém, é importante nós falarmos a linguagem do amor dessa pessoa. Então, como é que isso funciona na prática? A pessoa, ela se sente amada, ou você pode pensar em relação a você. O que faz você se sentir amado? Não adianta apenas amar. É importante que a pessoa ela tenha essa percepção desse amor. E ele dividiu em 5 linguagens. Mas existem mais do que essas 5 linguagens do amor. Mas essas 5 seriam linguagens universais para nós já começarmos a nos situar em relação à forma como nós nos sentimos amados. A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Sabe aquelas pessoas que o tempo todo elas sentem valorizadas quando elas são elogiadas, quando elas fazem alguma coisa e a pessoa ela dá valor para aquilo que ela fez? O elogio, para quem não tem essa linguagem como principal, parece, nossa, como a pessoa é carente, precisa o tempo todo ser elogiada. Só que não é assim que funciona. O que é interessante, a gente, independente da nossa linguagem principal, dentro desse estudo ele fala que a gente tem uma linguagem principal e uma outra secundária, mas o que é importante a gente entender? Nunca a gente pode subestimar aquela linguagem que não seria a nossa primária ou secundária. Então, para uma pessoa, se você se relaciona, outro ponto importante, não é só relacionamento afetivo. Essas linguagens do amor é importante nós entendermos porque nós vamos nos relacionar não apenas com o cônjuge, namorado, namorada, não, mas com o filho, com a mãe, com o pai, com os amigos. Cada um também tem uma forma diferente de entender o afeto, de perceber o carinho, a atenção. E é importante a gente ficar atento para isso porque muitas vezes a gente faz um esforço muito grande achando que está abafando, enquanto que na realidade a pessoa, ela, como não é a linguagem principal dela, ela não consegue identificar e nem subestimar, como eu dei o exemplo de palavras de afirmação. Tem pessoas que precisam elogiar algo positivo em uma pessoa, isso não custa. Eu inclusive considero das 5 linguagens essa uma das mais fáceis que tem de a gente fazer, porque é só você evidenciar, é só você focar no positivo e valorizar aquilo que a pessoa tem, o que ela fez, o que ela tem de especial. Então, palavras de afirmação é uma das linguagens do amor. A segunda linguagem que eu vou falar para você é presente. Se eu falei que a primeira, ela seria uma das mais fáceis, porque é muito fácil a gente elogiar alguém e basta, mesmo que não seja a sua principal, basta você estar atento e fazer isso uma prática, um hábito, depois ela se torna algo natural. Mas presentes já é algo que exige uma função a mais, né? Então, uma pessoa que tem a linguagem do amor presente, às vezes a pessoa pensa, nossa, a pessoa é interesseira, tem que estar ganhando presente o tempo todo. Não, porque essa linguagem é algo muito simples, é a lembrança na realidade, é o que fez, não é um presente necessariamente excepcional, mas o fato de alguém ter se lembrado. E geralmente esse se lembrado são coisas que têm a ver com a pessoa. É bom, é interessante a gente perceber as pessoas que estão, no caso que nos são importantes, que é muito importante a gente manter um relacionamento e que ela entenda que ela é amada. Se ela tem essa como linguagem principal, é você estar atento a datas, e não é só data de aniversário, são diversas datas especiais. Então, você começou um relacionamento com alguém, ou você tem um filho ou uma filha que você nunca tinha pensado a respeito disso. Se você identificou que essa pessoa que para você é preciosa, ela tem essa linguagem, começa a anotar as datas que para ela são importantes. E nessas datas pontuais, tenha o cuidado de dar uma lembrancinha que seja. Porque não é o valor do presente, é a intenção, é a atitude. A terceira linguagem é atos de serviço. Particularmente é a minha linguagem. O que seria atos de serviço? É aquela que você vai fazer algo em relação a alguém que para você é especial. Então, pessoas que têm essa como linguagem principal são pessoas que adoram quando, por exemplo, alguém faz uma comida especial, quando alguém resolve algum problema que para você vai facilitar a sua vida. Então, quando você tem alguém especial que tem essa linguagem, procure ver o que você pode ser útil em termos de atitude mesmo, de fazer alguma coisa que faça a diferença positiva na vida daquela pessoa, de tornar a vida dela mais fácil. Então, quem tem essa linguagem de atos de serviço,
A pessoa ela fez aquela comida especial, não é para deixar a pia cheia de louça suja, tipo assim, ó, já fiz a minha parte, porque isso não funciona como ato para quem tem essa linguagem como principal. Então a pessoa ela faz e ainda lava. Então, assim, tem muitas formas de ajudar, de ser útil, de se preocupar realmente em tornar a vida da outra pessoa mais fácil. Se você identifica essa como uma linguagem principal e que você quer fazer, faça de coração, com atitude. E não já pensando que depois você vai cobrar porque aquilo te custou muito, foi muito cansativo. Isso vale para todas as linguagens. A gente tem que ser altruísta, tem que dar realmente, fazer com que a pessoa se sinta amada. A quarta linguagem é tempo de qualidade. Essa também é uma que eu considero que é uma das que dá mais trabalho. Ela demanda mais trabalho porque tempo é vida. Então, quando você se programa, e tempo de qualidade é se programar, é colocar na agenda e fechar a agenda para aquela pessoa. Seja ela cônjuge, seja filho, filha, é você dar total atenção, sem celular, sem distrações. É estar realmente com aquela pessoa fazendo o que ela gosta. Ainda tem isso. Não é você escolher suas programações e incluir ela dentro, com seus amigos, suas amigas, incluir dentro. Não, é você ter tempo de qualidade para ela. Então é uma que eu considero realmente também uma das maiores provas de amor. Tempo é um ativo escasso, então a gente meio que corre contra o tempo, e você fazer isso, você fechar a sua agenda e você está 100% ali, mindfulness, né? Você está em atenção plena para aquela pessoa. Isso daí realmente é uma das maiores provas de amor que você pode dar. A quinta e última linguagem do amor é toque físico. Sabe aquelas pessoas que você estando do lado, elas já pegam na sua mão, já fica fazendo carinho, que gosta de mexer no seu cabelo? Geralmente são pessoas que têm essa como principal linguagem. Aquelas que quando dão um abraço, demora no abraço. Tem outras pessoas que já não suportam esse tipo de linguagem, mas o que é importante estar atento? Se aquela pessoa que para você é importante que ela perceba, que ela se sinta amada, você ficar atento também para ter essa linguagem corporal de afeto, de carinho, de demonstrar amor através do toque. Então, cafuné, massagem, principalmente massagem, né? Massagem é algo que demanda energia, atenção. Tem muitas formas de se demonstrar quem tem o toque físico como principal, mas sempre se lembrando de estar próximo, de fazer com que a pessoa ela sinta realmente o toque. Então, não adianta uma pessoa que tem essa como linguagem principal só falar, só elogiar, só fazer alguma coisa, só estar junto, se não houver toque. Então, tá assistindo um filme? Pega na mão, faz carinho na mão, mas esteja presente de que essa é a linguagem principal dessa pessoa. Geralmente a gente acaba sabendo quando nós estamos perceptíveis a essa linguagem, a esse tipo de demonstração de afeto. Então, se você ainda tem dúvida em qual é a sua principal, você ficou em dúvida, tenho todas essas, ou então tenho 4, 3, veja aquilo que você detesta quando alguém faz. Geralmente o contrário disso é a sua linguagem principal. Por que eu achei interessante trazer para cá para o canal esse tema? Porque eu trabalho e falo muito a respeito das linguagens, né? Linguagem visual, linguagem verbal, não verbal. Então, essa é uma forma de linguagem afetiva que é interessante a gente ter no nosso repertório. Algo que eu acho muito enriquecedor a gente pensar, trabalhar a nossa mente no sentido de sermos poliglotas nessas linguagens. Então, não ficar só restrito àquela que a gente gosta, mas procurar se trabalhar em relação a isso. Até porque nós nos relacionamos com diversos tipos de pessoas, como eu falei, filho, mãe, pai, namorado, namorada, cônjuge, enfim, colega, amigo. Cada pessoa vai ter uma forma de se sentir amado. Então é importante a gente entender cada uma delas um pouquinho para também se fazer percebido como alguém que ama de verdade. Toda criação de bons hábitos é algo que é muito positivo da gente construir. Quando eu estava pensando em responder essa pergunta, me vieram várias rotinas que eu tenho diária. Só que aí eu selecionei 5, que eu acho que senão a gente vai se perder, que é tanta coisa.
Então, das rotinas que eu tenho diariamente, uma que fez toda a diferença e que por isso que eu mantenho, independente do dia da semana, é acordar cedo. Quando eu falo em acordar cedo, é acordar cedo mesmo, antes das 5. E por que que é positivo para mim, fez a diferença acordar esse horário? Porque meu dia ele fica mais produtivo, eu ganho mais horas e, logicamente, se eu acordo mais cedo, eu vou ter sono também mais cedo, então eu acabo dormindo mais cedo. Primeiro, por que é legal você acordar cedo? Esse horário, geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos na sua região geográfica, elas estão dormindo. Em termos de frequência de energia, você não tem tanta gente reclamando, você não tem pessoas com uma frequência mais baixa, porque as pessoas, do modo geral, estão dormindo. Quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue planejar melhor o seu dia. Então você tem tempo para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, fazer a sua oração, e isso faz a diferença positivamente no seu dia. Você consegue começar o dia sem aquela pressa, sem aquela sensação de que já está atrasado, que já perdeu muita coisa, porque o sol ainda nem saiu. Só isso por si só já traz uma energia muito boa. Então, se você direciona essas primeiras horas, primeiro momento do dia, para fazer algo direcionado para a sua espiritualidade, por exemplo, isso já te fortalece mais ainda. Então, a primeira dica que para mim fez toda a diferença é acordar cedo, porque o meu dia tem mais horas produtivas e eu tenho mais energia para planejar e desenvolver o que eu quero para aquele dia. A segunda dica, que eu acho assim que também fez toda a diferença, é logo em seguida, na sequência, já começar a ler. E pegar um livro que seja um livro que a gente chama de ativacional. O que seria isso? Ele é mais do que um livro motivacional. É um livro que você vai ler. Não vou pegar um livro técnico, por exemplo. Um livro filosófico, assim, pesado em termos de leitura. Não, vou pegar um livro que vai me inspirar, que vai me dar uma energia, mas não apenas vai fazer com que eu me sinta motivada, mas vai fazer com que eu entre em ação. Então isso é algo que também já vai dando continuidade para essa produtividade no decorrer do meu dia. Terceira dica, que também para mim é muito importante, fazer anotações em cadernos. Então pensa, acordei, planejei meu dia, fiz a minha devocional, li um livro que vai me dar um insight de repente muito bacana para aquele dia, algum direcionamento. E eu tenho os meus cadernos de anotação, que eu sempre estou fazendo uma anotação ou outra referente àquilo, aquele insight que eu tive do livro, relacionado ao meu planejamento do dia. Eu vejo assim, que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de planejar os seus objetivos, porque elas têm, na realidade, dificuldade de colocar no papel isso. E tudo que é importante é colocado, né? Tudo que é importante tem uma assinatura. Então, quando você coloca ali no papel o teu planejamento, o que você quer, o que você idealiza, quais são os passos para você alcançar aquilo, você estrutura também no teu cérebro um caminho de ação. E se você não consegue fazer isso, também é importante, porque na realidade isso está te mostrando que não está muito claro para você. Ou porque você não acredita naquela meta, naquele objetivo, por isso você não tem clareza e não consegue colocá-la no papel. Então isso por si só já é positivo, porque você consegue trabalhar isso. Você só vai poder trabalhar isso se você tiver essa clareza de que você, na realidade, não consegue se empenhar para um objetivo porque na sua mente isso não é possível. Então, quando você identifica isso, isso por si só já é algo muito positivo, que aí você já foca no problema. Então, isso é um aspecto muito bom de estar notando. Outro, eu recentemente tive um problema no meu computador, que eu inclusive perdi o computador, né? Perda total. Se eu não tivesse os meus cadernos de anotação, seriam assim dias que seriam tenebrosos para mim. Então assim, foram momentos que eu peguei os cadernos, inclusive do novo projeto, e fui lá e fiquei escrevendo. A gente não fica dependente da tecnologia 100%, porque hoje a gente vive, né, na era da tecnologia. E isso é bom porque você acaba governando sobre realmente seus atos, sobre suas ações, sobre o que você planeja. A quarta dica para aumentar a produtividade, que para mim fez toda a diferença, foi introduzir na minha rotina o jejum intermitente. Porque você diminui a quantidade de horas que você vai estar ali comendo. Então, por exemplo, se eu faço um jejum que vai durar até as 10 da manhã ou até o meio-dia que seja, aquele período eu vou estar tomando café, só o cafezinho preto. Então, assim, isso daí
logicamente vai fazer parte da minha rotina, mas eu não vou estar preocupada em preparar alguma coisa para comer. Eu acabo tendo mais atenção plena nas atividades que eu vou estar desempenhando naquele período. Então, assim, tem estudos que mostram isso, que o jejum ele ajuda muito nesse sentido, ele aumenta o nosso foco. O jejum, ele na realidade, ele é uma prática milenar, que muitas religiões eram adeptas. E por que as pessoas faziam no sentido religioso o jejum? Porque o jejum, na realidade, é separação. É um momento que você está se abstendo de um alimento para estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, num contexto religioso, espiritual que seja, a pessoa ela estaria se abstendo do alimento para estar se consagrando, fazendo as suas orações. Então, se você não está utilizando isso num contexto religioso, espiritual, você tem aquele tempo que você consegue também direcionar mais foco para aquela atividade que você quer. Então isso também ajuda muito e não faço sempre, mas sempre quando eu faço faz a diferença. Então a quinta dica de produtividade hoje, que é a última, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque sempre que acontece alguma coisa e a gente tem a tendência de achar que a culpa é do outro ou que o outro é responsável, a gente gasta uma energia muito grande em relação a isso, ao invés de estar utilizando essa mesma energia para estar resolvendo aquela situação. Então, quando a gente tem isso como uma rotina mesmo, acontece um problema, uma situação, quando você tem autorresponsabilidade, você joga o foco para a solução, nunca para o problema, nunca procurando culpados pela aquela situação, que se fosse diferente. Então isso é algo que, quando você tem essa rotina, o teu cérebro ele funciona muito rápido. Na realidade é a inteligência emocional, né? Você está trabalhando o tempo todo. Se todo mundo trabalhasse a autorresponsabilidade, eu acho que os processos, de um modo geral, eles iriam funcionar com muito mais rapidez, fluidez e velocidade. Então, as 5 dicas que fizeram diferença na minha produtividade foram: primeiro, acordar cedo, todos os dias da semana. Ler um livro que seja ativacional, sempre ter algum livro que te inspire e que te faça entrar em ação. Terceiro, ter sempre cadernos para estar escrevendo, planejando o seu dia, detalhando os seus objetivos, os seus alvos, porque isso daí faz a diferença no resultado e na realização. Quarta dica, fazer jejum intermitente. Pelo menos de vez em quando durante a semana você tem uma rotina, porque quando você faz isso, você aumenta o seu poder de concentração, a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. E quinto, por último, autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, quando a gente tem isso, já faz parte dos nossos drives mentais, a gente consegue, diante de uma dificuldade, de um problema, resolver muito rápido, porque a gente não perde tempo gastando energia achando o culpado e sim se autorresponsabilizando pela solução. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui no canal e também quando eu abro a caixinha nos meus stories do Instagram é a respeito de referências do visagismo. E eu sempre sou categórica em falar que a única referência que eu tenho e que não é à toa que eu tenho essa referência é o Philip Hallowell. Por quê? Primeiro, que foi quem criou o conceito do visagismo. Diferente do visagismo, isso daí tem até uma polêmica em cima disso, que Fernand Aubry, ele criou o termo visagismo e ele tinha uma metodologia própria que ele aplicava num salão de beleza, que ele era maquiador, ele tinha um salão. Só que ele não deixou nada registrado a respeito disso. E o Philip, enquanto artista plástico, ele desenvolveu uma linguagem visual através de diversas áreas de conhecimento. Ele desenvolveu toda uma metodologia e transformou num conceito. Inclusive, muitas pessoas que passaram pelo curso e depois vieram a criar uma metodologia, ou algumas desmereceram, de certa forma, o visagismo, esse conhecimento que foi, de certa forma, a base para um outro criado, ou então utilizaram o mesmo conhecimento sem dar os devidos créditos para o autor e se auto-intitulando como detentoras, como produtoras daquele conhecimento. Então, assim, uma coisa que é muito importante, eu quero deixar bem claro aqui, já falei em outros vídeos, até tem um vídeo que eu falo da polêmica dos temperamentos, mas não é com essa visão, não é com esse aspecto. É relacionado somente ao aspecto temperamental, porque existem pessoas que trabalham só com o aspecto temperamental, não é isso que eu estou falando. O que eu estou me referindo é ao visagismo,
que é quando nós trabalhamos esse conceito de temperamento associado à imagem pessoal, que é o método Philip Hallowell. E se você também não assistiu esse vídeo, a polêmica dos temperamentos, o link está na descrição do vídeo, é só você assistir depois que acabar esse vídeo aqui. Mas sempre que vocês me perguntarem, sempre a referência que eu vou dar para você vai ser o Philip. E não é porque eu não busque outras literaturas, eu busco só que são literaturas complementares. A única bibliografia oficial de visagismo são os livros do Philip. Imagina, né? Se você tem oportunidade de ter contato com o criador do método, a pessoa que desenvolve o trabalho, não é só que criou, ficou no passado, não. Hoje a gente tem possibilidade de ter acesso a esse conhecimento que o tempo todo está sendo atualizado. E eu sempre falo isso também. A pessoa diz, mas eu já tenho os livros do Philip. Você pode também acompanhar o trabalho dele no Instagram, porque no Instagram ele sempre está atualizando. Então, só para finalizar, deixar bem pontuado essa questão de referência, porque eu sempre referencio o Philip, que foi ele quem criou o método. Foi ele quem desenvolveu no Brasil esse conceito, que utilizou a linguagem arquetípica que Jung falou lá. Ele fez toda essa junção e transformou isso em linguagem visual, associando os 4 temperamentos, que isso daí foi o Philip que fez, com essa associação visual, essa construção da imagem a partir desse conhecimento. Então a gente tem que dar o crédito para ele. E algo que eu sempre gosto de falar, isso daí é até um conceito sistêmico, e eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. A gente tem que dar honra a quem realmente merece essa honra. É um princípio sistêmico, questão da lei da ordem. Quem veio primeiro? Quando a gente dá essa honra a quem merece, quando a gente referencia, nós também somos honrados por isso. Isso a gente tem que ter em mente. Isso daí sempre tem que ser muito claro, independente de qualquer ação que nós tenhamos. Lembra dos 4 compromissos? Os cafés anteriores falam sobre isso. Nós temos que ser impecáveis com a nossa palavra. Então a gente tem que pensar nesse compromisso de ser impecável. Tudo que você for fazer, é um seu trabalho que você vai fazer, o que você vai falar relativo ao trabalho de alguém que já fez, que estudou durante anos, estuda uma vida. Você tem que ser também impecável em relação a isso para você ter o reflexo desse comportamento. Em relação a esse exemplo da impecabilidade com as palavras, não é que nós temos que ser perfeitos. Isso daí é importante você entender. A gente vai buscar, né, no decorrer desse ano, esses compromissos, se aplicar, e a gente muitas vezes vai ter que ir e voltar nessa jornada. Mas nesse exemplo, dessa pergunta que é muito recorrente em relação às referências que eu tenho do visagismo, é o Philip. Então, quando eu falo de visagismo, é o visagismo Philip Hallowell. E sim, a gente sempre tem que pensar que em todas as nossas ações a gente tem que dar honra a quem merece essa honra. A gente tem que buscar, sim, pessoas que você confie realmente, pessoas que para você também são referência. Se ela é uma pessoa íntegra, ela vai te dar a referência correta. E é lógico que no decorrer da sua trajetória de busca de conhecimento, de cursos, eu mesma sou uma pessoa que faço sempre muitos cursos. Acabei de finalizar um mestrado em Ciências da Linguagem, mas sempre a gente tem que se lembrar de onde é que sai, onde é que é a origem de tudo, onde que tudo surgiu. Então a gente pode ter muitos conhecimentos que vão se entrelaçando, mas sempre sem esquecer de onde que são as referências. E uma das formas de você saber, você que ainda tem muita dúvida em relação a qual o seu temperamento dentro da linha que eu sigo, é fazer uma consultoria de visagismo com um visagista Philip Hallowell. Eu, inclusive, sou visagista formada pelo Philip, já dei muitos anos de aula, tanto em sala de aula quanto em cursos online também. Eu utilizo muito essa ferramenta do visagismo. Eu também realizo esse tipo de consultoria de visagismo. Caso você tenha interesse em fazer, e se tiver a agenda disponível, é só mandar um e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou então me mandar um direct via Instagram, que a gente pode conversar a respeito dessa consultoria e você pode fazer e você vai tirar as suas dúvidas relacionadas ao seu temperamento associado a essa questão da imagem. Qual a relação entre perfil comportamental e temperamento? Essa é uma pergunta muito recorrente que sempre eu recebo. E é muito importante já de início você entender que são 2 sistemas de classificação, tanto análise de perfil comportamental quanto de temperamentos. A análise de perfil comportamental, e uma das mais conhecidas, mais utilizadas é o DISC, e depois eu vou falar cada um e fazer a relação com os temperamentos, ela surge num contexto corporativo empresarial.
Então, ela tem a ver com o perfil de dominância. Uma das outras formas que eu trabalho, desenvolvo o meu trabalho, é com equipes gerenciais no meio corporativo. Então, quando a gente analisa baseado nesse perfil comportamental, é muito mais fácil de você identificar se aquela determinada pessoa ela está na função correta ou se ela pode ser melhor aproveitada. Perfil dominante. O D de dominante do DISC, qual que é a relação dele com o temperamento? Se a gente for fazer uma análise e correspondência, vai ser o temperamento colérico. Então, o dominante, o que que ele tem? Pensa num contexto corporativo, é aquela pessoa que tem o foco na execução, ela tem o foco no resultado. São aquelas pessoas que, assim como o colérico, quando está em desequilíbrio, elas tendem a ter mais dificuldade de relacionamento, porque elas são tão focadas no resultado que muitas vezes elas não se preocupam tanto com a questão pessoal, e sim mais o resultado mesmo, o foco no fazer e entregar o que precisa ser feito. Didaticamente, eu gosto muito de uma classificação que o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, utiliza e que facilita muito na hora da gente conseguir visualizar e se lembrar desse sistema de classificação, que é baseado em 4 animais arquetípicos. No caso desse dominante é o tubarão. Então pensa, como é que é o tubarão? Ele é rápido, ele é impulsivo. A gente também consegue, né, associar com características do temperamento colérico. Mas quando você tiver assim dúvida em relação a esse perfil, lembra do tubarão. Como é que é o tubarão no reino animal, né? Ele é aquele que realmente ele vai para cima, ele faz acontecer. O I, influente. Como é que é o influente? E qual que seria o temperamento que se relaciona mais com o influente? O temperamento sanguíneo. Em relação aos animais, nesse sistema de classificação arquetípico do IBC, vamos pensar no gato. Num sistema corporativo, quando a gente pensa esse sistema de análise de perfil comportamental no corporativo, seriam aquelas pessoas que gostam de conviver, elas gostam de trabalhar em equipe. São aquelas pessoas que elas funcionam melhor quando elas estão em equipe. Assim como o tubarão ele é mais independente, então geralmente são pessoas que elas ocupam muito funções de liderança, o gato ele é aquele que consegue conviver bem, consegue trabalhar bem em equipe. Assim como no caso do dominante, a dificuldade dele é de relacionamento, essa já é uma força no caso do influente, que seria o gato. Ele já tem isso como uma força, um ponto favorável. Qual que seria o ponto desfavorável para esse perfil? Uma necessidade, até certo ponto, de validação social. Como ele é alguém que ele convive muito bem com as pessoas, ele trabalha muito bem em equipe, ele sente muito essa necessidade de validação social, de reconhecimento. S, estável. O animal arquetípico que se associa e o temperamento, no caso, é o fleumático, do estável, e o animal seria a águia. Vamos pensar assim em termos corporativos. O fleumático nesse contexto corporativo seria aquele que consegue ter uma visão de longo prazo. Pensa na águia, né? A águia ela consegue ver além das dificuldades. Então, ele é mais estável, ele consegue funcionar melhor em relação também a grupos, mas sempre com uma visão de longo alcance. Qual que é a principal dificuldade, tanto para o fleumático quanto para esse perfil comportamental? De vivenciar o momento presente, então de ter foco no presente, metas de curto prazo. Ele funciona muito bem com planejamento, longo prazo, mas viver o hoje, para executar o hoje, ele tem uma certa dificuldade. Por isso que é interessante, e eu acho assim perfeito, trabalhar nesse contexto empresarial com a análise comportamental, porque você consegue identificar talentos, forças, fragilidades. Eu vejo assim que nesse ambiente corporativo é muito comum você ver pessoas com talento incrível, mas na função errada. Então a pessoa ela não consegue desempenhar o melhor dela. Então olha como é importante o autoconhecimento, no caso dos temperamentos, e nessa questão corporativa, quem está liderando, recursos humanos, quem trabalha com o processo de seleção, como é importante conhecer esses perfis e constantemente avaliar até que ponto aquela pessoa ela está conseguindo dar o melhor dela. Porque às vezes a pessoa ela não dá o melhor dela, não é porque ela não queira dar, é porque realmente ela não está na função mais adequada.
C de conformidade. Conformidade, quando a gente pensa, a gente lembra do temperamento melancólico. São os mais organizados, os que são melhores em processo. Lembra que tem alguns temperamentos que não têm paciência de, por exemplo, pegar um processo, analisar, fazer uma leitura. Pessoas com esse perfil comportamental são aquelas que gostam de trabalhar com processo. Costumam ser extremamente organizadas, por isso que elas se dão bem em funções que exigem essa atenção, esse cuidado. E o animal arquetípico que se associa a esse perfil é o lobo. Então, quando a gente pensa no lobo, né? O lobo ele tem aquela coisa do controle, da estabilidade. Se for parar para analisar esses 4 perfis, da conformidade é o lobo. O melancólico ele também tem essa tendência a ser a pessoa que melhor trabalha com processos, que tem paciência para analisar. A gente não consegue imaginar, por exemplo, um tubarão, foco no resultado, com essa paciência de conseguir pegar um processo, de ter a calma de analisar. Por isso que é muito importante nós conseguirmos enxergar isso e valorizar o potencial de cada pessoa. Porque uma pessoa sozinha ela não consegue tocar uma empresa com sucesso. Porque ela precisa de outras pessoas, precisa de outros talentos que se complementem para conseguir fazer com que dê certo. Eu sempre vou estar voltando esse tema, esse assunto específico aqui no canal. Então, se você tem alguma dúvida bem pontual relacionada a alguma característica de algum temperamento que você tem incompatibilidade, que para você é difícil de administrar, coloca nos comentários que aí é mais fácil de eu conseguir te ajudar a ter um olhar mais abrangente em relação a essa questão. Mas, como eu falei no início, é muito importante entender que antes do temperamento, a nossa autorresponsabilidade, a nossa maturidade e evolução em relação à nossa própria vida, ela vem muito à frente do que a característica do outro. Porque dependendo da fase que você está vivendo, por exemplo, pode ser muito interessante você ter alguém que seja extremamente determinado, focado para os seus objetivos. Já em outra fase da vida, isso pode ser extremamente desgastante. Então, dependendo do seu temperamento, dependendo da sua fase de vida, você vai se relacionar e você vai ter uma percepção diferente dessas características pontuais de cada temperamento. Isso é importante ter muito claro. Por isso que a gente não pode colocar nas caixinhas, a caixinha do sanguíneo, a caixinha do melancólico, a caixinha do fleumático, como se necessariamente cada um desses temperamentos tivessem só aquelas características. Porque lembra que a linha que eu sigo, que eu trabalho, a gente não tem apenas um único temperamento. A gente tem um predominante, mas tem um outro secundário ali, que alguns chamam de aporte, mas enfim, a gente vai ter, dependendo da fase que nós estamos vivendo, nós vamos ter também características que vão predominar ou não, vão influenciar ou não a nossa reação, a nossa visão de mundo. Por isso que é importante a gente não rotular o temperamento e achar que ele sempre vai ser assim, ele sempre vai ter aquelas características, porque a pessoa ela tem fase de evolução, ela tem maturidade. Se é uma pessoa que, por exemplo, já trabalhou isso em terapia, já fez processos de coaching, já fez desenvolvimento pessoal, já olhou para essa questão sistemicamente, já constelou. Tem tantas formas de se trabalhar questões específicas e pontuais de dificuldade que nós temos, que a gente não pode se ater a única característica, a um único ponto como o temperamento como determinante. Lembrando algo que eu sempre falo aqui, eu sempre falo nas postagens, a gente sempre conversa a respeito disso. O temperamento são as formas, são as lentes que nós vemos o mundo. Então são tendências que nós temos. Ele nunca vai determinar quem nós somos. Então, não fugindo da pergunta, uma resposta mais direta, mais assertiva, tem mais a ver conosco, tem mais a ver com a nossa fase de evolução, com a nossa percepção, com o nosso olhar em relação ao outro, até em relação às nossas escolhas, a nossa fase de vida, aquilo que pra gente é importante, é inegociável, do que necessariamente em relação ao outro. Porque quando a gente coloca o foco no outro, a gente tira a responsabilidade de fazer a coisa dar certo. E esse poder só nós temos. Ou seja, depende mais da gente do que o temperamento da outra pessoa. E como esse é um tema que vocês gostam bastante, sempre estão perguntando, eu sempre vou estar trazendo. Então coloca a sua dúvida pontual, coloca aqui, escreve nos comentários alguma situação que você tenha vivido e que você relacionou a um temperamento. Que aí a gente troca uma ideia e a gente conversa a respeito. Não se esquece de curtir o vídeo. Um beijo, nos vemos no próximo café.